Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Jogo Raro. Eu sou o Samuel Leite e, como diria a Luísa, minha filha, buguei. Eu sou Luiz Kuntz, colecionador e muitas vezes nem eu me entendo. Bom, nesse programa de início de ano a gente vai falar de uma das nossas motivações e possíveis explicações de por que a gente se entende como colecionador. Então, Gui, sobe o som, que hoje é um daqueles episódios de terapia aqui do Jogo Raro. Bom, dando os nossos recadinhos aqui de início de programa, se você quiser participar mais ativamente aqui dessa comunidade Jogo Raro que a gente construiu, eu queria dividir com você, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte, algumas sugestões, né, de poder ampliar essa mensagem e tornar esse conteúdo, como a gente brinca aqui, multiplayer. E para isso, o ideal é você seguir, evidentemente, consumindo nosso conteúdo nas plataformas, a gente está em todas elas, Spotify, Deezer, Apple Podcast e tantas outras. E aí eu já vou te pedir algumas gentilezas. Primeiro, para espalhar a mensagem, para convidar o teu amigo ou tua amiga que gosta desse tema de colecionismo, que se interessa por jogos e por coleções, para indicar o nosso podcast para essas pessoas. E se você ouve o nosso podcast pelo Spotify, eu recomendo e peço encarecidamente que você clique em seguir e que dê 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, porque isso vai ajudar o algoritmo do Spotify a indicar esse conteúdo para pessoas que tenham perfis parecidos com os seus. Isso seguramente vai chegar em outros colecionadores. Se também você, para consumir esse conteúdo, se interessa e tem mais frequência nas plataformas de vídeo, a gente está lá no YouTube também. Por hora em vídeo, por hora em áudio. De qualquer forma, a gente também republica os nossos conteúdos no Jogo Raro, tudo junto lá no YouTube. Então é muito simples, procura podcast Jogo Raro lá no YouTube, que você vai chegar lá no nosso canal. E aí a mesma recomendação e pedido, né? Sempre dê o like, enfim, compartilhe nossos canais com os seus colegas, assine o nosso conteúdo por lá, porque você vai ser sempre notificado sempre que a gente publicar um conteúdo novo. E por fim, não menos importante, a gente tem um canal de voz /texto, que é um WhatsApp. E ele é um canal bastante direto também pra gente se comunicar, que é o 19997656300. Eu vou repetir, 19997656300. Por meio desse canal você consegue estar sempre mandando a sua mensagem, mandando o seu áudio pra gente. É um canal direto conosco aqui. E por fim, eu gostaria de convidá-lo a acompanhar os nossos conteúdos em áudio, né? O nosso podcast, que é o nosso principal conteúdo, digamos assim, pela plataforma do Orelo. O Orelo é um aplicativo desenvolvido por brasileiros, que é muito bacana. Primeiro porque oferece uma experiência leve, no sentido de não ser um aplicativo pesado, que fica ali pesando, digamos assim, a experiência de uso, né? De ouvir, de acompanhar o conteúdo. Então ele é bem leve ali no seu device, seja ele Android ou iOS. E tem uma curiosidade, uma característica muito interessante. Você deve saber, meu caro ouvinte, amigo, enfim, agora internauta que está nos vendo também em vídeo, que os músicos, enfim, os artistas de maneira geral, são de alguma forma remunerados também por streaming. Então, quando você ouve ali um conteúdo no Spotify, por exemplo, a plataforma paga um centavo, digamos ali, de uma fração, digamos assim, do resultado para o produtor de conteúdo. E a Orelo está, de alguma forma, inovando porque ela está fazendo isso para os produtores de conteúdos em podcast. Então, se você nos ouvir pela plataforma Orelo, além de ter um ambiente, como eu mencionei ali, um aplicativo que é bem leve, você vai poder contribuir com a gente ouvindo e sem custo adicional nenhum para você. Isso é muito legal também. E se você quiser apadrinhar, digamos assim, o Jogo Raro, oferecer um pouco mais, né, seja uma doação pontual ou mesmo um valor recorrente, como o Padrinho, né, como o Patreon, como tantas outras plataformas de crowdfunding que a gente tem pela internet, lá pelo Orelo você consegue fazer isso de maneira muito simples, muito tranquila. Então eu te convido a baixar também o Orelo para nos apoiar na produção de conteúdo. Ah, e também a gente tem um canal muito bacana, muito legal de contato, que esse eu acho fundamental porque ele é uma extensão
das nossas conversas, que é o nosso Instagram. E você nos procura lá no @JogoRaro. E lá a gente sempre posta uma curiosidade, a gente sempre posta um produto, um jogo, alguma coisa que a gente comentou no nosso programa. Então tá sempre muito bem atualizado. Então siga também lá no Instagram o @JogoRaro. Vamos pro programa, porque hoje o papo vai ser muito divertido. Bom, Luiz, como a gente sempre começa o nosso programa, queria te perguntar o que aconteceu nessa semana, nesse iniciozinho de ano aí que a gente tem. O que você recebeu, o que você jogou, enfim. O que você tem de diferente aí para dividir comigo e com os nossos ouvintes aí? Certo, Samuel. O que rolou foi algo para mim inédito, porque é a primeira vez que eu passo umas mini fériasinhas tendo a possibilidade de jogar em 4, porque antes eu não tinha 4 controles físicos para jogar. E o Nintendo Switch ele é muito bacana para fazer um multiplayer, assim. Isso aí já remonta os tempos do Nintendo 64, né, onde se fazia multiplayer em 4 de GoldenEye, de Mario Kart 64. E eu tive a oportunidade com alguns parentes da minha companheira de jogar Mario Kart 8 do Switch em 4 na praia. E, foi muito legal, foi muito bacana, porque no início eles estavam aprendendo a jogar Mario Kart 8, porque eles não têm Nintendo Switch, e depois eles já estavam quase melhor do que eu, porque o vício foi grande. É nesse momento que a gente percebe como é genial a plataforma, né? E a maneira como a Nintendo trata o seu jogador, que não é aquele jogador pro, né? É o casual mesmo, né? Então ele cria uma experiência de uso do jogo, da tecnologia, que facilmente absorve quem não é, digamos, muito familiarizado, né? Impressionante. É impressionante. E assim, até o pessoal discute online, porque Mario Kart 8 ele é um jogo do Wii U de 2015. E aí todo mundo fica se perguntando, quando é que a Nintendo vai lançar o Mario Kart 9? Só que assim, na prática, a Nintendo continua vendendo muito Mario Kart 8 hoje, em 2022. Então, eu acho que em questão de lucratividade, a Nintendo nem precisa pensar no Mario Kart 9, porque o 8 continua vendendo muito, e isso realmente é impressionante. Mas uma coisa, Samuel, que eu reparei é que eu sempre jogava ou em 1 ou em 2, né, o Mario Kart 8. E eu percebia que ele seguia 100% fluido, numa taxa de 60 FPS, tranquilo. Aí, pela primeira vez, eu percebi que quando joga em 3 ou em 4, ele automaticamente breca para 30 FPS. E é muito notável quando tu joga. Então, esse é o tipo de coisa que a Nintendo poderia se beneficiar, né, e a comunidade poderia se beneficiar ou de um Switch Pro, ou da evolução, né, de um Switch 2 com retrocompatibilidade para os jogos de Switch, porque aí poderia manter tudo que não roda bem ou tudo que roda um pouquinho lento numa fluidez aí de 60 quadros, e isso poderia tornar a experiência mais interessante, né? Mas mesmo assim foi super divertido. Que bacana, muito legal mesmo. Você está falando de lucratividade, eu me lembrei de uma coisa curiosa, assim, a gente teve um fato muito interessante recentemente, que foi a compra pela Take-Two do estúdio Zynga. Tá sabendo disso, não? Eu ouvi rapidamente, que foi algo assim que girou mais dinheiro do que a compra da Bethesda pela Microsoft. Exato, 72 bi. É impressionante, assim, o dinheirama que os caras gastaram. Mas eu tava quando tava lendo a matéria e tava fazendo isso, tava me preparando para um outro podcast que eu tenho, o que mais me chamou a atenção foi o tempo e a lucratividade de uma das franquias mais famosas do mundo, que é de propriedade também da Take-Two, que é Rockstar, né, que é o GTA V, que vai fazer 9 anos esse ano, que foi lançado. E é impressionante, né, a gente pensar que há 9 anos atrás os caras lançaram e ele segue um jogo absolutamente atual, jogado, assim, todo mundo se interessa, assim, pela franquia, tem muito conteúdo produzido por eles. E que vendeu o terceiro título mais vendido da história, que vendeu impressionante 155 milhões de cópias. Então, você acha que eles estão preocupados com o GTA 6? Tipo, cara, enquanto tiver curva de crescimento ou mesmo de estabilidade da venda, eles vão segurar e vão ficar ali de alguma forma tornando o GTA 6 algo que vai ser também tão épico quanto foi o GTA 5, né? Isso explica um pouco essa dinâmica das franquias também da Nintendo, que nem sempre são tão atualizadas, mas que são jogos que tem... É que a gente sempre fala aqui no podcast, tem que separar o amor de quem joga
jogos do amor pelo dinheiro de quem os vende, né? Então, se a gente tiver isso bem claro, a gente sofre menos. Então, os caras sempre vão valorizar, enfim, o business antes do entretenimento, é lógico, né? Com certeza. E eu quero falar de uma coisa curiosa que aconteceu comigo essa semana, e essa é um pouco do tema do que a gente vai tratar hoje no nosso podcast, que é essa eterna redescoberta, ou descoberta efetiva, né? Como colecionadores que somos, a gente tem digamos, a distância de uma mão ali, a gente pega muito rapidamente títulos que a gente, enfim, muitas vezes desconhece. E eu descobri o Diablo 3, né? Eu não tinha jogado na minha vida, não tinha... E aí no final do ano eu vi um vídeo, não sei o que e tal. Eu falei, será que esse jogo envelheceu, não envelheceu? Todas as pessoas que eu conversava têm mais de 100, 200 horas desse jogo. Eu falei, não é possível que alguém fique tanto tempo nesse jogo, seja um jogo chato. E eu coloquei esse jogo no meu Play 3 aqui e desde então eu não consigo parar de fazer outra coisa a não ser jogar esse jogo. Ele é absolutamente incrível. Ô Samuel, você lembra que no nosso primeiro episódio, quando eu falei que eu comprei o meu PlayStation 3, o jogo que veio junto foi Diablo 3. E ele segue sendo, no meu PlayStation 3, o jogo com mais horas jogadas. Eu amo o Diablo 3 também. Cara, é impressionante como esse jogo é incrível. E ele... Eu nem sei quando é que ele foi lançado, mas ele... Deve ter 20 anos esse jogo, provavelmente, sei lá, 10 anos. Eu não tenho noção. Ele é de 2012. 2012? Pois é, cara. Olha só, 10 anos aí, criados. E ele segue um jogão, sabe? E assim, é tanta coisa, tanta possibilidade pra você poder upar o teu personagem. E é tão... sabe, bacana. E assim, eu não consigo, eu fiquei tão imerso no jogo que eu fico consumindo os vídeos pra entender um pouco mais do lore do jogo, né? Uhum. Ouço todos os áudios, vejo todas as coisas, e assim, eu tô meio que triste das horas estarem passando. É impressionante, né? Um jogo já de tanto tempo, enfim, que ainda segue ativo e presente, assim. Eu tô com um personagem que é o monge, né? Uhum. E eu tô trabalhando a campanha com ele e já entendi que, assim, engraçado porque é um jogo diferente, né? A campanha importa pouco, né? Uhum. Porque é tão divertido fazer todas as dungeons ali, as coisas todas ali. Então, é isso. Eu descobri o Diablo 3, isso é um pouco do nosso tema aqui hoje, que a gente vai conversar. Aliás, entrando já, de certa forma, nesse tema, a gente estava conversando um pouquinho antes, né, Luiz? Eu queria que você me explicasse o que você viu aí no YouTube que te fez pensar um pouquinho sobre essa nossa pauta de hoje. Samuel, na verdade não me fez nem pensar um pouquinho, me fez pensar um pocão. Porque é a primeira vez que eu vi alguém falando dessa forma. Era um youtuber gringo, ele basicamente só joga JRPG. Ele já tem mais de 40 anos e ele começou muito cedo, como criança, já jogando o Final Fantasy I no Nintendinho, né? E ele tem muitos jogos físicos desse gênero que ele gosta tanto, que é JRPG. E aí ele estava comentando que ele tem mais de 500 jogos. E não tem nenhum jogo que não seja desse gênero, é todo JRPG. E aí ele falou uma coisa que me fez pensar. Que ele disse que ele não é um colecionador. E para mim soou meio estranho, assim. Como assim? Tu tem mais de 500 títulos e tu não é um colecionador? Daí ele continuou falando assim, né, que na verdade para ele o colecionismo não faz nenhum sentido para ele, porque daí é como se você tivesse algo em casa que você apenas estaria mostrando para dizer que tem, e você não dá uma utilidade a isso. E ele diz que ele tem 500 jogos e ele não considera isso uma coleção porque ele de fato tem muito tempo livre e ele de fato joga e jogou os 500 jogos que ele tem. E que ele respeita quem coleciona, mas não concorda com o colecionismo, porque ele acha que o colecionismo, muitas vezes, ele acaba sendo um exibicionismo, onde você sente, de certa forma, uma necessidade de mostrar ou para si mesmo ou para os outros que você tem mais títulos que outros, ou que você quer mostrar que você tem aquele jogo extremamente raro, que você pagou muito dinheiro por ele, e aí você mostra ele como se fosse um troféu, mas que você não faz nada com esse troféu, ele só está ali. Ele só é um item físico parado numa estante. E claro, a gente já conversa, né, há uns bons episódios, né, Samuel, sobre colecionismo, mas eu achei interessante porque é a primeira vez que eu ouvi alguém dizer
que tem 500 jogos, mas não é colecionador. É um bom ponto, Luiz. Eu não tinha parado para pensar por esse lado. A gente sempre discute aqui também nos nossos programas o que nos separa de acumulador, né? Que é esse olhar mais de alguém que simplesmente coloca coisas numa estante e deixa lá, enfim, né? E vai comprando inadvertidamente essas coisas. Mas é um ponto de reflexão também. Ao meu favor, digamos assim, ou ao nosso favor, essa experiência que eu dividi com todos aqui no nosso tópico da descobertas da semana aqui, é um dos exemplos pelos quais eu acho que é interessante também, que é eu conheci a importância da franquia de um determinado jogo, não tinha a oportunidade de ter jogado até então, e quando tive a oportunidade de jogar, ou me senti motivado a jogar, consegui viver essa experiência, isso me tornou, de alguma forma, feliz por essa descoberta. Uhum. Mas é um ponto que faz sentido, né? Em relação, enfim, ao que você bem colocou. Mas assim, eu especificamente pensando sobre seguir, né, como colecionador, ou as motivações pelos quais nos tornaram colecionadores, queria dar um step back, um passo para trás, Uhum. e nessa nossa sessão de terapia, e eu queria te perguntar, recuperando um pouco das nossas questões todas, Uhum. o que de fato te fez ou te motivou a começar a colecionar, efetivamente? Samuel, às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais longe, assim, né? Porque eu acho que uma coleção, né? Você iniciar uma coleção tem a ver com algo que você gosta muito, né? Então, eu primeiro fui jogador para depois pensar em ser colecionador. Eu acho que é assim que funciona para 99,9% das pessoas. E o interessante do hobby do videogame é isso, né? É diferente de você ser um colecionador de selos, onde o selo, ele basicamente só serve para postar carta, né? Então, se você não pode ser um colecionador de selos e fazer aquilo que o selo serve, porque daí você perde o selo, você posta a carta e o selo vai embora. É verdade. O legal do videogame é que tu pode colecionar o jogo e tu continua com o jogo, ele ainda serve para te colocar num console e jogar, né? Mas eu decidi ser colecionador a partir do momento que eu comecei a gostar demais do PlayStation 3. E aí algo também vai a nosso favor, Samuel, porque de repente aquele rapaz do vídeo do YouTube que sabe muito sobre o gênero dele, né? Ele sabe muito sobre JRPG, ele só joga JRPG, mas é aquela coisa. De repente, se ele decidisse ter outros títulos na sua coleção, né, que na verdade ele não chama de coleção, né? Ele poderia passar a gostar também de outros gêneros, né? E ter novas descobertas que ele não vai ter porque ele está se restringindo a um gênero só. Então, isso é algo assim que, como tu mencionaste, né? O Diablo 3, ele lançou em 2012, mas o clique bateu pro Samuel em 2022 de começar a jogar. Pois é. E que bom! É que bom, porque agora o Samuel tá se divertindo jogando Diablo 3, isso é muito legal. Eu acho que vai naquilo que a gente sempre fala de alguma forma, que é que não tem certo nem errado, né? Em tudo que a gente faz aqui, sobretudo em colecionar, né? Tem o que motiva cada um, o que leva cada um a buscar os seus temas. Eu acho que o teu exemplo é perfeito em relação a esse youtuber especificamente, que é se ele se permitir jogar outros gêneros, talvez ele descobrisse outras paixões, né? Uhum. Que não só a que ele tem hoje. E essa é a beleza da descoberta, né? Da gente poder se permitir e conhecer coisas diferentes. Eu acho que é um pouco isso também. A minha chegada no colecionismo, quando a gente trouxe essa pauta, eu fiquei pensando um pouquinho também sobre se eu já tive outras coleções, como é que era isso, enfim, o que me motivava. E aí eu tava recuperando e recapitulando um pouco esse histórico. E eu já tive outras coleções, na verdade, para lembrar um pouquinho, voltando no meio da timeline aí, a minha esposa tinha coleções, ela tinha coleção de latas de cerveja. Legal. Então ela tinha um monte de latinha de cerveja. E, segundo ela tomava, porque ela fazia um furinho na cerveja, na latinha, derrubava o líquido, depois colocava um Durepox. Então ela usufruía da sua coleção. Eu tinha uma coleção nada, digamos, politicamente correta, que era de capas de cigarro. Olha só! Carteiras de cigarro. Quando eu era bem pequeno. E eu tive, acho que isso, os nossos ouvintes que têm mais de 40 anos aí, provavelmente vão se lembrar disso. Era muito comum ter
coleção de carteiras, né? Ou de embalagens de cigarro. Uhum. E eu tinha muita coisa assim mesmo. E eu lembro que eu sempre pedia pra alguém que, tipo, você vai no aeroporto? E aí, cara, que constrangimento, né? Pedir pra um tio ir no aeroporto, olhar pra lixo de aeroporto pra ver se ele achava alguma carteira, né? Algum tipo de embalagem de cigarro de algum possível estrangeiro que veio pra cá. E dava certo, às vezes nessa caçada, nessa garimpada, às vezes dava certo. E como, Samuel, o nível de persuasão dessas propagandas de cigarro no passado era absurdo, né? Porque tá na minha mente Pois até é. hoje aquelas propagandas do cowboy laçando, da Marlboro. Isso. E como é que pode, né? Isso Do aí. jeito que eles faziam a propaganda, como isso pegava não só na mente de quem podia fumar, mas também na mente das crianças, né? Total. Até o carinho pela... Bom, quando eu penso no que me motivava a colecionar esse tipo de coisa, eu acho que tem relação com isso. E tem relação com uma paixão que sempre foi presente e depois ela se tornou um pouco profissional, que é a paixão pelo design, né? Eu sempre gostei do design e tudo mais, depois me tornei publicitário. Então tem a ver um pouco com essa coisa da composição visual das capinhas, né? Das caixas, né? Uhum. E aí a minha história com essa coleção é que um belo dia... E eu tinha uma bela coleção, eu tinha uma capinha, uma carteira de um cigarro muito antigo, tipo, era uma raridade, tipo... Se eu tô falando de 30 anos atrás, esse cigarrinho especial já tinha deixado de ser fabricado há mais de 30 anos, então, sei lá, 60, 70 anos que o cigarro não existia mais, aos dias de hoje, né? E um belo dia sumiu isso. E depois de muitos anos eu descobri que minha mãe tirou isso de casa. Meu pai fumava na época, né? E talvez na expectativa de eu não me tornar um fumante, pra cuidar da minha saúde, tirou isso e sumiu esse negócio, eu nunca mais vi. E o fato é que, ó, coisa curiosa, eu nunca fumei e eu nunca me interessei por cigarro, não é um negócio que me acompanha, nunca fui influenciado por esse lado. Eu sempre gostava realmente da questão de imaginar que aquele pedacinho de embalagem ali veio de um outro país, que tem uma história diferente. Então é um pouco dessa coisa aí que me motivava naquele momento a ser colecionador. No Play 3, a gente também já dividiu com os nossos ouvintes aqui. No meu caso em especial, foi porque também sou apaixonado pela plataforma. Tem uma relação muito especial pra mim, né? Foi o primeiro videogame que eu pude comprar com o meu dinheiro. E eu comecei, acho que tudo ao contrário. Comecei meio que vendendo, depois colecionando. Comecei pegando os títulos mais difíceis, depois indo pros mais fáceis. E agora eu tô jogando. Então a minha jornada é uma jornada inversa. Mas a ordem não importa, Samuel. O que importa é se divertir no meio de tudo isso. Mas assim, ó, eu vou comentar contigo, porque isso me fez pensar também o vídeo daquele youtuber em uma coisa que aí, fazendo realmente uma sessão de terapia, eu vejo que eu fui influenciado de certa forma, e acho que todo mundo é um pouquinho. Eu vou te dizer, Samuel, eu tinha uma visão de colecionar dentro do PlayStation 3, e depois eu acabei tendo outra visão de colecionar o PlayStation 3 depois que eu entrei naquele grupo de Facebook, o PS3 Collectors, porque aquilo me fez entender que o colecionismo do PlayStation 3 não são só os títulos brasileiros e norte-americanos. E aí eu vi que tem toda uma gama de jogos que só exclusivos, né, de outras regiões do planeta. E aí eu vou te dizer, Samuel, que de certa forma, e isso eu até vou continuar pensando, que isso me influenciou. E às vezes é uma influência que pode ser boa, pode não ser tão boa. Talvez se eu tivesse escolhido ser um colecionador exclusivo de itens que foram lançados no Brasil e nos Estados Unidos, isso poderia também ser algo bastante saudável, onde eu poderia depois dizer que eu tenho um full set, e a minha carteira não sangraria tanto, digamos assim, como está sangrando agora, indo atrás de títulos que são exclusivos de outras regiões e que para o brasileiro é um pouco mais difícil adquirir. Então são coisas que eu vou seguir pensando, Samuel, porque é aquela coisa que a gente fala desde o primeiro episódio. O colecionar, aí eu concordo com aquele youtuber, ele não pode ser um exibicionismo. O colecionar, ele tem que fazer sentido para nós, internamente. Deixando de lado qualquer influência externa, qualquer desejo de você ficar tirando fotos e mostrar sua coleção, ou exibir sua coleção no YouTube. Eu acho que tem que ser algo muito interno seu. E se eu, em algum momento, Samuel, decidir internamente que não faz mais sentido eu ter exclusivos europeus, ou exclusivos japoneses, ou exclusivos chineses com linguagem em inglês,
para mim não tem problema nenhum. Porque eu acho que cada um continua fazendo aquilo que faz sentido. A princípio, eu já estou bastante avançado no colecionismo, até dos exclusivos europeus, então a minha ideia é continuar seguindo, mas é aquela coisa, Samuel, não está escrito na pedra, né? Se um dia eu decidir que não faz mais sentido, não tem problema, eu diminuo um pouco minha coleção, e eu acho que cada um tem que fazer exatamente o que faz sentido, né? Tem aqueles colecionadores que decidem que vão ter tudo exceto jogos de esporte. Exato. Que também eu respeito, mas foi interessante porque eu não tinha pensado, né, o quão influenciado eu fui até que eu vi esse vídeo do YouTube. E eu posso dizer, eu fui sim influenciado por aquele grupo de Facebook. Eu acho o teu ponto de vista perfeito. Aliás, estou mais uma vez aprendendo contigo, Luiz. Eu também tinha uma percepção, não só do colecionismo, mas da minha jornada de colecionador, que vem se moldando e a minha temperatura de colecionador também vem em dados momentos perdendo um pouco essa impulsividade, né? Mas é muito isso que você falou, quer dizer, essa experiência de visitar a coleção, de redescobrir um título, e eu senti isso na pele quando eu falei que eu me interessei para jogar o Diablo, e eu tinha, assim, é um título que eu tinha certeza absoluta que eu tinha, inclusive depois até me surpreendi que eu tenho umas 2, 3 versões diferentes aqui e tal, foi divertido encontrar e perceber que eu posso tirar da minha prateleira e colocar no console e me divertir com o jogo, e trazer, na verdade, para essa equação esse sentimento que você colocou. E tudo bem se amanhã ou depois eu vou ficar só com esse, não vou ficar com, de repente, as outras versões ou variações de capa, ou as que vêm com, sei lá, DLC X. Eu acho que é um pouco do que você colocou aí, de que a gente tem que levar mais leve a vida, né? Tem que perceber que em dados momentos a gente pode mudar um pouco a rota. Que eu acho que é um pouco isso que você está querendo dizer na tua fala. Que não tem nenhum problema de você ter premissas e jornadas para colecionar ou para buscar o título que você quer, que foi aquilo que você estabeleceu no início da tua coleção. E mais ainda, não tem nenhum problema você mudar de opinião no meio do caminho. E a gente teve um vídeo recente também do nosso amigo Souji, que falou um pouquinho sobre por que colecionadores param de colecionar. E ele fala um pouco sobre isso. Um dos elementos que ele estabelece lá na sua lista de motivos pelos quais os colecionadores acabam parando, tem um lá que é muito claro, que é muito sério e, de certa forma, é um pouco triste, que é quando a pessoa precisa efetivamente de dinheiro para algum tipo de emergência, né? Seja por ter perdido o emprego, seja por uma questão de saúde. Então, nessa situação, que é uma situação meio óbvia, né, de se desfazer de um ativo para poder financiar uma situação ali que está acontecendo, ela pode acontecer com todos nós. Então, acho que esse sinalzinho amarelo tem que estar na cabeça de todos os colecionadores. Quer dizer, entender de fato como um ativo, como um item que te faz bem de alguma forma, seja para deixar na tua prateleira, seja para jogar, isso não importa. Como a gente falou aqui, cada um carrega a sua própria motivação. Mas entender que em dado momento isso pode mudar, essa rota pode mudar e tudo bem, né? Acho que é um pouco isso, né? E tudo bem se isso acontecer e se as suas motivações futuras caminharem você de novo para uma jornada de comprar novamente e você tiver condições de fazê-lo, beleza, se não, vamos buscar motivações em outras coisas. Mas eu acho que carregar esse jeito leve de se permitir corrigir rota ou de mudar o caminho, acho que é o grande lance da vida, né? Pra tudo, né? De entender que a gente não vive só de certezas, né? A gente pode corrigir rota com certeza, né? Bom, Luiz, então pra gente concluir um pouco do nosso raciocínio aqui, você acha então que é possível colecionar isso, ser saudável? Ou seja, mesmo comprando jogos que a gente acaba não jogando, enfim, mesmo depois de ter assistido a esse youtuber, como é que a gente resolve aqui a nossa terapia de hoje? Não sei se a gente resolve ela 100%. Eu acho que é importante a gente seguir pensando nas melhores formas da gente jogar os nossos jogos e colecionar, né? E ser um colecionador. Eu acho que aquele youtuber ele tem uma premissa muito errada em dizer que o jogo só serve para ser jogado.
E a utilidade de algo, eu acho que ela passa por uma subjetividade, Samuel. Então, para ele, pode ser que jogo só serve para ser jogado, e não há problema nenhum nisso. Mas sabe que ele mesmo entra em contradição, Samuel, porque ele não tem jogos digitais. Ele só tem jogos físicos. Então, assim, se jogo só serve para ser jogado, por que ele não compra só jogo digital em promoção, que possivelmente vai ser mais barato até do que os jogos físicos? Eu acho isso uma contradição, porque ele tem uma estante bonita, onde ele expõe os jogos que ele tem. Eu acho que ele é colecionador, ele apenas não quer admitir que é. Então, eu acho que sim, colecionar pode ser algo muito saudável a partir do momento que você faz algo com alegria e com orgulho. E você pode fazer algo com orgulho. Isso, para mim, não é exibicionismo, né? Porque você pode ter uma coleção que você nunca vai mostrar para ninguém. Existem muitos colecionadores, isso eu aprendi com aquele grupo de Facebook, que existem muitos colecionadores que às vezes estão muito perto do full set e ninguém sabe. Porque ele, por algum motivo, às vezes até por motivos de segurança, ele não mostra sua coleção. E acaba que apenas ele e seus familiares mais próximos sabem que ele tem uma coleção. Então, muitas vezes também você colecionar pode ser um exibicionismo em alguns casos, mas muitas vezes não é. Muitas vezes são metas e projetos que você estipula para você mesmo e que fazem sentido para você e que te dão orgulho. E eu acho que é algo que dá orgulho e gera divertimento, sempre vai ser algo positivo, independente da gente jogar ou não aquele jogo. Porque daí a gente volta àquela questão do colecionador de selos, que ele nunca vai dar a utilidade que o selo existe. A utilidade do selo é você postar cartas, mas o colecionador de selos, ele vai ter ali os seus álbuns de selos e nunca vai postar. Então, ele nunca vai dar a utilidade pela qual o selo existe, mas ele é um orgulhoso colecionador de selos. É bem isso. Eu gosto dessa tua reflexão sobre relacionado ao exibicionismo, porque de fato é isso, né? Tem gente que não mostra a sua coleção, tem gente que não expõe sua coleção ali como sendo um troféu, como você bem colocou, que vai estar disponível para ser comparado com outros. E é isso, não tem como a gente sempre coloca aqui, não tem certo e errado, né? Tem aquilo que te motiva, aquilo que te faz feliz. Bom, pessoal, o momento da gente dar uma leve pausa aqui no nosso Jogo Raro de hoje. Lembrando que o nosso programa é semanal e é publicado todas as segundas-feiras em todos os agregadores de podcast. Se você curtiu o nosso programa, não deixe de dar suas 5 estrelas e seu comentário lá no Apple Podcast. Isso ajuda demais a gente a crescer no algoritmo. Se você utiliza o Spotify, aproveite e clique sempre em seguir, porque dessa forma você vai ser informado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Como a gente disse aqui no comecinho do programa, espalhe a nossa mensagem, divulgando o nosso conteúdo, nosso Instagram, as nossas plataformas todas, para aquele seu amigo ou amiga no seu grupo de WhatsApp, Telegram ou mesmo lá do Facebook sobre jogos. A ideia, como a gente sempre diz aqui, é deixar esse nosso papo aqui cada vez mais multiplayer. E nos escute lá pelo Orelo. Mais uma vez eu convido você a baixar a plataforma Orelo para ouvir os nossos programas. E se se sentir confortável e achar que pode nos ajudar de alguma forma, ajude contribuindo com qualquer quantia lá no Orelo, apoiando o Jogo Raro, porque é dessa forma que a gente consegue manter o nosso podcast vivo e no ar. Bom, se você também quiser deixar pra gente aqui uma mensagem de texto ou voz, mande pra nossa caixa postal aqui pro 19997656300, que é o nosso WhatsApp. Repetindo, 19997656300. Meu amigo Luiz, uma excelente semana pra você e a gente se vê na próxima segunda. Maravilha, Samuel. Um abraço a todos. Valeu, galera. Até semana que vem.